estou trabalhando como treinador há 31 anos. Na verdade, 33, tá? Pela minha conta aqui, porque ele começa no Amora em 1990. Eu fui lá fazer até um documentário. O fato de vir a treinar o Flamengo, né, foi instinto. Quis aproveitar essa oportunidade. Quando saí do Benfica, há uns 2 meses, tive a oportunidade de trabalhar em muitas partes. Fui procurado pelo Everton da Inglaterra. Não me animou, porque sou habituado a ganhar títulos e não jogos. Pensei em parar. Ele falando que pensou em parar, porque ele não tinha tempo para tirar folga e tudo mais para férias, né? Portanto, eu procurei fazer um balanço dos meus últimos anos como treinador. Fui convidado a trabalhar em 3 seleções, 2 da América do Sul. E tenho dito a mesma coisa. Deu a entender que uma era a Eu né? A outra qual foi? Eu não entendi. Ele não quis revelar. E tenho dito a mesma coisa. Só a parte de maio que vou decidir o que vou fazer. E eu sempre estou à procura de um projeto, de uma equipe que mexa comigo emocionalmente, dizendo então que o Flamengo mexia com ele. Por isso ele escolheu o Flamengo. E ele deixou claro, Tiagão, acho que é importante a gente trazer aqui, que ele falou da pandemia, né, da saída. Se não fosse a pandemia, eu nunca deixaria o Flamengo. A minha expectativa era a continuidade naquele primeiro ano fantástico, uma hegemonia, né? Pensava se no segundo ano seria assim, com humildade. Nem todos sabem ganhar. Chegar ao topo e ficar lá é difícil. Não sei não sei se daria sequência, né? Eu estava convencido que iríamos fazer a mesma coisa. Estava atravessada aquela final do Mundial, fizemos um pacto que iríamos voltar e ganhar. E aí ele fala também, né? Que aí a gente, aproveitando que ele falou do Everton da Inglaterra. Não ficar muito longo. Não, é só porque, para completar, que ele falou dos times que procuraram. Que ele confirmou que foi procurado pelo Atlético Mineiro e pelo Corinthians. Atlético e Corinthians falaram comigo, mas nunca chegamos a propostas financeiras. Quando saí do Benfica, não queria trabalhar onde quer que fosse. Com todo respeito ao Atlético e Corinthians, aqui no Brasil os treinadores vão rodando e treinam todas as equipes. Eu tive a noção agora, desses últimos dias, de como os torcedores do Flamengo gostam de mim e mais do que quando eu era treinador do Flamengo. Ou seja, agora ele percebeu que era mais amado ainda pela torcida do Flamengo nas ruas, pelas reações. Então ele deixou claro, Thiago, ele não aceitou o Everton na Inglaterra, não aceitou seleções, não aceitou o Atlético, não aceitou Corinthians, porque ele estava esperando o Flamengo, velho. Não, e o que ele fala, torcedores do Flamengo, o carinho dos torcedores, o torcedor gosta muito mais dele do que de dirigente. É isso que eu quero falar, torcedor tem que parar de comprar barulho de dirigente o tempo inteiro. Dirigente muitas vezes joga torcida, contra jogador, contra treinador. O Jorge Jesus, ele deixou claro, ele não podia sair do Benfica. Ele tinha uma multa de 10 milhões de euros. Aí hoje, o presidente Rodolfo Landim, ele deu uma entrevista para o Mauro César, meu companheiro, inclusive, na Jovem Pan, falando que ele ficou chateado com o Jorge Jesus. E isso eu digo, o Rodolfo Landim tem uma grande resistência ao Jorge Jesus pela forma como ele saiu do Flamengo. Isso eu já disse aqui algumas vezes em live e você lembra disso. Ele tem uma resistência. Agora, ele tem que colocar o orgulho dele e a mágoa dele abaixo do Flamengo. O Flamengo é o mais importante nisso tudo. Esse cara representou uma revolução no Flamengo. Esse cara representou para o Flamengo a volta da autoestima do Flamengo. O torcedor do Flamengo voltou a achar o time dele uma superpotência por causa desse cara. Não é para o torcedor do Flamengo ter raiva desse cara, é isso que eu digo. Flamengo com nota artística. É isso que eu digo. O torcedor do Flamengo ter raiva do Jorge Jesus, para mim é uma ingratidão absurda. Ah, mas ele saiu. Ele já deixou claro que ele saiu muito por causa desse problema de saúde mundial e que ele estava longe da família dele. E outra, é mercado. Se ele tivesse ido pelo dinheiro, ele foi, é a profissão dele. Agora, tudo que ele conquistou pelo Flamengo não pode ser apagado por causa disso. Esse cara devolveu a autoestima para o torcedor do Flamengo. Olha a entrevista dele, quando ele fala do Flamengo, ele mostra sentimento, sim. Você não vê falsidade. E foi super ético, como você botou aí, não foi antiético, cara. Pô, ele sabia que era gravado, sabia que era de grande audiência e ele manteve a sua ética. Agora, é aquela questão, né, Thiago? Como o familiar tinha dito, que vocês vão ver o que ele realmente falou, né, e que estava fora de contexto, né, que nem tudo era verdade. Agora, eu queria que você avaliasse. E depois disso, será que agora o Marcos Braz muda a opinião dele? Será que é tarde? Porque a notícia que chega de Portugal é que ele vai fechar mesmo com
com o Fenerbahçe. Uma tristeza para o torcedor do Flamengo, né? Saber que pode perder uma oportunidade como essa, embora a gente saiba que o Flamengo ainda tem treinador, mas que está um trabalho muito ruim, né? Muito ruim. O Flamengo passando uma fase terrível com o Paulo Souza aí. A gente tem outras coisas para falar ainda nessa live, mas acho que essa entrevista do Jorge Jesus, a gente ainda tem muitas aspas para comentar. Queria que você falasse sobre essa questão dele ter aberto o jogo com relação a Corinthians e Atlético Mineiro, cara, e que não aceitou a proposta, na verdade, nem negociar com eles. Eu acho ele o melhor treinador para o Flamengo, disparadamente. Sempre falei isso. Desde o período que o Flamengo estava acertando com o Paulo Souza, eu acho o Jorge Jesus o melhor disparado. E outra coisa muito importante de chamar atenção também. Ele disse, Papa, que ele negou. Ele deixou claro que ele negou Atlético Mineiro, que ele negou o Corinthians, mas no fim da entrevista, ele deixa claro que ele pensa em trabalhar no Brasil. Então é bom os dirigentes do Flamengo abrirem os olhos. E que é irrecusável uma proposta da seleção brasileira também. Ele deixa claro que a seleção brasileira é irrecusável. Seleção brasileira não vai ser problema nenhum para o Flamengo. Agora, se ele fecha com um clube rival e ganha títulos, a diretoria tá fodida. A verdade é essa. Com certeza. Ele deixou claro ali que ele tem nos planos e eles estão com o pi na mão. Eles sabem disso. Ele só não veio por vaidade, irmão. Ele só não veio por vaidade. Os caras não querem dar o braço a torcer. Não querem assumir que o Flamengo foi campeão de tudo em 2019 e ainda teve uma sequência em 2020 por causa do trabalho dele, que hoje é ignorado. Né? Como o próprio presidente do Flamengo fez questão de falar, o Mauro César, seu companheiro aí de Jovem Pan, fez questão de falar. Não falo com ele desde 2020, só falo para dar Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Porra, cara. São certas coisas que acho que não pega nem bem falar, né? Ainda mais de um treinador como esse, respeitado, e que tem resultados incríveis no Flamengo, e que a gente sabe muito do que aconteceu em 2019. Eu acho até interessante a gente falar, Thiago, que a gente já falou da questão que ele negou os clubes do Brasil, né? Num primeiro momento, mas não acredito que negue no futuro novamente, tá? Não acredito. Aí que está o grande problema. Ele deixou claro. Ele falou, eu tenho plano de voltar ao Brasil. Ou seja, tem risco sim do torcedor do Flamengo ver no futuro o Jorge Jesus fechar com outro clube. E eu acho que a diretoria vai ser muito pressionada, hein? Muito pressionada. Porque o trabalho que o Paulo Souza faz é horrível. É horrível. Era uma chance. E quando as pessoas falam, é muito cedo, o Paulo Souza tem pouco tempo de trabalho. Eu lembrei isso hoje e lembro de novo. O Renato Gaúcho foi execrado e tirado do cargo com 6 meses de trabalho. O Paulo Souza tem 5. Também e não tem metade do resultado do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, por mais que o time não estava bem taticamente, mas chegou numa final de Libertadores, chegou longe na Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileiro e estava com um grande número de vitórias. O aproveitamento era de 68%, se não me engano, ou 64% de aproveitamento. 68% de aproveitamento. Cara, o trabalho não era elogiado, não era bom taticamente falando, mas tinha bons resultados e caiu, velho. Caiu.